Desde sempre, eu me interesso pelo estudo da história e cultura da África e dos afrodescendentes, e cada curso que eu frequento, cada livro que eu leio, traz descobertas e reflexões novas. Meu nome é Nelly, eu sou professora com licenciatura em matemática e especialização em informática em educação. E há muitos anos eu me dedico a desenvolver metodologias que possibilitem aos professores criar materiais pedagógicos que deem conta de apresentar aos alunos grandes volumes de conhecimentos, e isso de uma forma lúdica. E aqui eu trago a visão do historiador Johan Huizinga sobre o papel do lúdico na formação humana. Ele defende que a inclusão de atividades lúdicas tem muito a contribuir na formação de professores, nos cursos de pedagogia, principalmente na promoção das aprendizagens e saberes da educação matemática, que era a área que ele estudava. E vejam que ele se referia especificamente ao ensino da matemática, mas eu penso que nós podemos extrapolar para as outras áreas do conhecimento. Assim que foi publicada a Lei 10.639 em 2003, eu fiz, acredito que uma das primeiras formações de professores sobre história e cultura da África. Foi super completa. Nós vimos, por exemplo, a periodização da história do continente africano. E desde então, e mesmo antes disso, eu venho buscando integrar esses conhecimentos em jogos pedagógicos, mais especificamente jogos online, por conta da minha formação, como eu disse, em informática e em educação. Em meu site é possível acessar parte dos jogos que eu produzi, e as atividades que estão lá foram feitas usando como base um e-book que eu criei, chamado 5 mitos sobre a África, em que eu levanto uma das questões de base, que é a ausência da história e cultura da África e dos afrodescendentes nos livros didáticos e em todos os demais materiais escolares. Desde tempos muito antigos, nós aprendemos a desconfiar e até mesmo hostilizar aquilo ou aqueles que nós não conhecemos. Se nos primórdios da humanidade isso era uma estratégia de sobrevivência, nos dias atuais, em que nós estamos em plena era da informação, em que vivemos num mundo globalizado, isso não se justifica. A informação ela está literalmente ao alcance dos nossos dedos e pode ser conferida, validada com uma boa pesquisa. E é esse convite que eu quero fazer a vocês aqui. Um convite para que juntos nós façamos uma pesquisa, para que nós comparemos informações. Somente assim, eu acredito que nós podemos ressignificar uma série de visões preconceituosas que são a base e, ao mesmo tempo, o combustível do racismo e da discriminação. Um outro fator muito importante é que na nossa sociedade nós entendemos como conhecimento, como saber, aquilo que nós aprendemos na escola, desde a alfabetização até o mais alto nível acadêmico. E é na escola que temos contato formal e organizado com os valores civilizatórios da nossa sociedade, no que nós nos impregnamos com a cultura dominante. E a partir dessa cultura dominante, nós pesamos e medimos quem nos é semelhante ou dissemelhante. O fato de não termos praticamente nenhum acesso formal e organizado sobre informações da história e da cultura da África e dos afrodescendentes cria no imaginário das pessoas a noção de que não existem nem história nem cultura. No máximo, nós nos referimos ao folclore, às lendas, embora esses sejam aspectos culturais importantes. Embora nós citemos personagens e acontecimentos pontuais, nós temos aqui recentemente o 20 de novembro, mas nós não conhecemos a história, principalmente antes da chegada do colonizador europeu. E é nesse terreno que crescem os equívocos e as interpretações que conduzem a atitudes de desvalorização e invisibilidade do continente africano, assim como de seus povos.
Então, para começar, nós precisamos responder a algumas afirmativas que eu chamei aqui de mitos, né? Os 5 mitos sobre a África. E a partir daí, nós precisamos fazer um movimento de ressignificar essa África, que em algum momento ela povoou e povoou o imaginário de todos nós, que na verdade nós a desconhecemos, principalmente nos livros didáticos. Com certeza existem muitos mitos que não serão citados nesse texto, alguns outros aspectos que não serão abordados aqui, principalmente eu quero deixar explicitar logo de início que eu não sou historiadora, eu sou uma estudiosa da história e cultura da África e dos afrodescendentes. Os livros didáticos, eles nos passam, muitas vezes, eu pelo menos durante toda a minha fase de alfabetização, os meus primeiros anos na escola, a ideia de que a África é um país. Então, ao contrário, né? A África ela é o terceiro maior continente da Terra, ela tem 54 países, a África ocupa 20% do território do nosso planeta. Então, ou seja, 1/5 da Terra é a África. E essa civilização foi a primeira que surgiu, ela surgiu há milhares de anos. Para se ter uma ideia, a civilização africana, e aí nós vamos falar do Egito mais especificamente, ele já era velho quando o Império Romano surgiu. Então, isso significa que os habitantes tiveram tempo de desenvolver uma enorme diversidade de línguas, de costumes, de religiões, de histórias, de tradições, assim como tecnologias e conhecimento para cultivar a terra, para trabalhar metais, desenvolver medicamentos, criar formas de escrita, estabelecer governos e se formar como sociedade. Vários impérios africanos, e aí eu cito o Grande Zimbábue, na região do Grande Zimbábue, a cidade de Monomotapa, foram encontrados resquícios arqueológicos em que se encontraram porcelana chinesa. Então, isso em pleno ano 1100 depois de Cristo. Então, realmente, as civilizações africanas elas já tinham se desenvolvido como civilização. Então, dizendo de outro modo, né, desenvolveram-se civilizações brilhantes, sofisticadas, com sistemas políticos e de governo, construções filosóficas, religiosas, criaram-se obras de arte, conhecimento científico e também medicina, astronomia, e aqui eu cito o povo Dogon, né, que já vários cientistas já comprovaram isso, a arquitetura, a matemática, entre outros.